Sob a luz da lua. Capítulo 1. O reencontro com a natureza. Isabela precisava de um tempo para si mesma. As luzes da cidade estavam começando a pesar em sua mente, e o barulho constante a fazia sentir que estava perdendo o controle sobre seus próprios pensamentos. Assim, quando a oportunidade de passar um mês em uma pequena vila nas montanhas surgiu, ela não hesitou. Seu plano era simples: tirar fotos, caminhar pela floresta e encontrar algum tipo de paz. A vila de Vale Sereno era pitoresca, cercada por colinas verdes e densas florestas que pareciam guardar segredos antigos. Ao chegar, Isabela foi recebida com sorrisos calorosos pelos habitantes locais, que a ajudaram a se instalar em uma pequena cabana no limite da floresta. Mal sabia ela que essa vila escondia mistérios que mudariam sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Isabela acordou antes do sol nascer. Sentiu-se impulsionada a explorar a trilha que levava ao topo da colina. Sua câmera era quase uma extensão de seu corpo, pronta para capturar o primeiro raio de sol que tocasse a terra. Enquanto caminhava, o ar fresco da manhã enchia seus pulmões, e o som dos pássaros começando seu dia trazia uma sensação de tranquilidade que ela não sentia há muito tempo. Quando chegou ao topo da colina, a vista a deixou sem palavras. As cores suaves do amanhecer pintavam o céu e a terra abaixo, e a névoa pairava levemente sobre as copas das árvores, como um manto protetor. Foi então que ela notou a silhueta de um homem sentado na borda da colina, completamente imóvel, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. Isabela hesitou por um momento, não querendo invadir sua solidão, mas algo sobre ele a intrigou. Ele parecia fazer parte da paisagem, como se sempre estivesse ali observando o mundo passar. Decidiu se aproximar, movida pela curiosidade e pela sensação de que não estava sozinha em sua busca por paz. "Olá", disse ela suavemente, tentando não assustá-lo. Ele se virou lentamente, e seus olhos profundos encontraram os dela. Havia uma tristeza neles, mas também uma gentileza que a fez sentir-se à vontade. "Olá", respondeu ele, com uma voz que parecia carregar ecos da floresta. "Não recebo muitas visitas aqui a essa hora. Espero não estar atrapalhando", disse Isabela, sentindo-se subitamente consciente de sua presença. "De forma alguma", respondeu ele com um meio sorriso. "Este lugar é bonito demais para ser apreciado sozinho." Isabela se sentou ao seu lado, e eles compartilharam um silêncio confortável enquanto o sol subia lentamente no céu. Ele se apresentou como Lucas e aos poucos começaram a conversar sobre as coisas simples da vida, o amor pela natureza, o desejo de encontrar significado no cotidiano e a beleza de um nascer do sol em um lugar tão remoto. Conforme a manhã avançava, Isabela sentiu uma conexão inexplicável com Lucas. Havia algo nele que a fazia querer conhecer mais, entender a história por trás daqueles olhos enigmáticos. Mal sabia ela que estava prestes a mergulhar em um mundo de segredos antigos e laços sobrenaturais. Capítulo 2. Descobrindo mistérios. Nos dias que se seguiram, Isabela e Lucas se encontraram frequentemente, quase por acaso, mas era como se a floresta os unisse intencionalmente. Cada encontro parecia mais natural que o anterior, e Isabela começou a perceber que ansiava por esses momentos. Lucas era uma companhia intrigante. Sua ligação com a floresta era palpável, e Isabela sentia que ele conhecia cada folha, cada trilha secreta. Suas histórias eram cheias de mistério, como se ele soubesse mais do que deixava transparecer. Havia uma serenidade nele que Isabela achava cativante, mas também havia uma tristeza que pairava como uma sombra. Durante uma caminhada pela floresta, Isabela sentiu a necessidade de saber mais sobre Lucas. Eles caminhavam lado a lado em silêncio, enquanto a luz do sol filtrava-se pelas árvores. "Como você veio parar aqui?", perguntou Isabela, quebrando o silêncio. Lucas parou por um momento, olhando para a distância como se estivesse escolhendo suas palavras cuidadosamente. "Eu sempre estive aqui, de certa forma", respondeu ele, enigmático. "Esta floresta faz parte de quem eu sou." Isabela sentiu que havia mais na história, mas decidiu não pressionar. Havia uma confiança crescente entre eles, e ela sabia que ele compartilharia quando estivesse pronto. Mesmo assim, não conseguia evitar sentir que Lucas estava guardando algo importante. A vila, com suas casas de pedra e caminhos de terra, era pequena e acolhedora, mas havia um ar de mistério que parecia sempre presente. Os habitantes eram gentis, mas havia um silêncio pesado quando Isabela perguntava sobre histórias antigas ou folclore local. Certa tarde, enquanto tomava chá com Dona Sofia, uma idosa que vivia na vila há décadas, Isabela decidiu perguntar sobre as lendas locais. "Ah, minha querida, esta vila tem muitos segredos", disse Dona Sofia, seus olhos brilhando com uma sabedoria antiga. "As histórias de lobisomens são as mais famosas.
Dizem que eles vivem nas florestas, protegendo a vila de perigos que nós nem mesmo conhecemos. Isabela riu, achando a ideia fascinante. Você acredita nessas histórias? Dona Sofia deu de ombros, um sorriso misterioso no rosto. Às vezes, o que achamos ser apenas lenda é mais real do que imaginamos. O que importa é o que escolhemos acreditar. As palavras de Dona Sofia ficaram na mente de Isabela, enquanto ela tentava conciliar as histórias com a realidade ao seu redor. Não podia negar a aura mística que parecia envolver a vila e a floresta. E Lucas, com seu jeito reservado e enigmático, parecia fazer parte dessa narrativa de um jeito que ela ainda não compreendia totalmente.